Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara em Pauta. Tema de hoje, limpeza urbana na cidade de Guarulhos. Você considera Guarulhos uma cidade limpa? Como será que a cidade está tratando essa questão? Para o debate de hoje eu recebo aqui o vereador do PT, professor Samuel Vasconcelos. Olá, vereador, obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado, agradeço o convite, estou à disposição. Espero poder contribuir com esse tema tão complexo, com várias interpretações sobre aqueles que estão na gestão do poder público e aqueles que usam os serviços da cidade. Também para ajudar a gente nesse debate, informar melhor você aí em casa, Jonatas Durães Júnior, gestor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos. Olá, Jonatas, obrigado por ter vindo aqui ao Câmara em Pauta. Eu que agradeço. Bom dia a todos, bom dia ao vereador Samuel, a você, Leandro. Estamos aqui também. Obrigado pela oportunidade de nós podermos dizer para vocês aí todas as nossas atividades que nós estamos desenvolvendo junto ao Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviço Público. Com certeza, o senhor vai poder dar um panorama daqui a pouco. Você participe com a gente, mande o seu e-mail para câmaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Sugira os temas que você gostaria de ver aqui conversados no Câmara em Pauta, critique, elogie, participe. O programa é feito sempre para você, morador da cidade de Guarulhos. Professor Samuel Vasconcelos, hoje o senhor considera Guarulhos uma cidade limpa? Não. Considero que a Secretaria de Serviço Público tem se esforçado e nos últimos anos melhorou muito, mas ainda é uma cidade que tem muito por melhorar. Tem que considerar também que Guarulhos é uma cidade que não teve um planejamento urbanístico, uma cidade muito grande, e essa desorganização que tem influenciado na forma de limpar a cidade. Então, a Secretaria de Serviço Público muito tem se esforçado, mas nós ainda ouvimos muitas reclamações concernente à questão da limpeza na cidade. Mas acredito que, com esforço aí do Jonathan, da equipe, em breve nós teremos satisfação em dizer que Guarulhos é uma cidade limpa, mas hoje ainda não é uma cidade limpa. E você, Jonatas, o olhar que o senhor tem sobre o Departamento de Limpeza Urbana da cidade, o senhor considera Guarulhos uma cidade limpa? Eu concordo com o professor Samuel. De fato, Guarulhos não é a cidade tão limpa que nós almejamos e o qual nós trabalhamos bastante. Eu acho que, de fato, nós melhoramos muito nos últimos anos. Se você considerar a limpeza de Guarulhos há 15 anos atrás, hoje as melhoras saltam à vista. Mas aí é que está, nós ainda temos, sim, muito que melhorar. Numa escala de 1 a 10, eu diria que hoje nós estamos num patamar de uma nota 7. O que precisa ser melhorado, então? Por que Guarulhos não pode ser considerada limpa? Onde é que está a sujeira da cidade? Bom, aí eu vou ter que discorrer um pouco sobre o nosso plano diretor. Nós temos um plano diretor de resíduos, que tem uma série de atividades, uma série de metas que precisam ser cumpridas. Esse plano foi entregue à cidade em agosto de 2011. Então, se você verificar, muitas dessas metas não foram cumpridas. Por isso que nós temos ainda mais alguns anos para atingir essa excelência na limpeza. Então, por isso que eu digo para você que ainda não atingimos o patamar que nós almejamos. Por que será que o plano não está sendo cumprido, professor Samuel? São vários aspectos, não é? Um deles é a questão histórica da cidade. Eu repito, Guarulhos é uma cidade muito grande, cortada por 3 grandes rodovias. Já foi, não sei se hoje continua a ser, mas já foi a 4ª maior cidade do Brasil em número de favelas. Não que as pessoas que moram em núcleos habitacionais de favelas possam contribuir significativamente para a sujeira da cidade, mas tem a questão dos hábitos. Então, ao longo do tempo, Guarulhos não investiu em publicidade, de formação, em trabalhos que as pessoas pudessem valorizar mais a limpeza da cidade,
Guarulhos foi crescendo, é tanto que, com o tempo que Guarulhos tem, só o PT, partido do qual eu faço parte com muito orgulho, já estamos no poder há 13 anos e só em 2011 foi entregue esse plano de resíduos da cidade. Então, são vários fatores que contribuíram ou têm contribuído para que a cidade de Guarulhos não seja hoje uma cidade top na questão da limpeza. Avançamos em muitas coisas, avançamos na questão da assistência social, avançamos na questão da habitação, mas na questão da limpeza nós ainda estamos devendo muito. Mas a prefeitura tem se empenhado bastante, tem feito várias parcerias. Acredito que depois que a questão da limpeza urbana passou a ser responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, nós melhoramos muito. A Secretaria de Serviços Públicos também é uma secretaria recente. Jonatas, para a gente aprofundar um pouco o debate, queria que você explicasse exatamente a área de atuação do seu departamento de limpeza urbana. Tá. Então, o DELURB, que é o Departamento de Limpeza Urbana, ele, que pertence à Secretaria de Serviços Públicos, ele conta hoje com 7 divisões. Essas 7 divisões se distribuem em educação ambiental, em mobilização social, em resíduos da construção e demolição, na coleta e destinação de resíduos secos, na fiscalização e na destinação final. Então, essas 7 divisões, todas são mobilizadas diariamente com uma gama enorme de serviços, justamente para tratar da limpeza da cidade. Agora, quando a gente pensa em limpeza urbana, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é lixo. Né? As pessoas produzem lixo, né? Consomem produtos e, obviamente, acabam produzindo aí lixo. Aliás, um pouco mais de 1 quilo por pessoa, a estimativa que a gente tem. Hoje, como é que está a situação da coleta em Guarulhos? A coleta normal de lixo é regular? Está chegando a todos os lares hoje? Sim. Hoje nós atingimos praticamente 100% da cidade na coleta domiciliar. Com que frequência o caminhão vai de porta a porta? Existem regiões, a parte central da cidade é a coleta diária. E parte da cidade, o restante é coberto por, em média, 3 vezes por semana. Segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Quer dizer, nisso avançou então, né, professor Samuel Vasconcelos? Porque a coleta não era regular, pelo menos agora já deu uma regularizada. Então, a coleta em Guarulhos hoje, coleta de lixo, é feita pela Quitaúna, né, Jonathan? É verdade. E os serviços da Quitaúna na cidade, eles são bem avaliados pela população. Uma empresa que já presta serviços há 22 anos, e você percebe, pelo menos na região central, que diariamente o caminhão do lixo está lá a recolher, e nas demais regiões da cidade, lugares, inclusive de difícil acesso, mas a Quitaúna tem se esforçado para fazer o recolhe. Então, o serviço de recolhimento de lixo da cidade, ele é um serviço aprovado. O que nós questionamos muitas vezes, e o poder público ainda não tem dado conta, é a manutenção da limpeza da cidade, não na coleta dos lixos domiciliares, a manutenção da limpeza da cidade. Eu sei que a prefeitura tem que se esforçado, tem uma fiscalização atuante, mas dada o tamanho da cidade, a diversidade da cidade, Guarulhos hoje tem comércio praticamente em todos os bairros, e isso dificulta o trabalho da prefeitura. É o peso do crescimento, do desenvolvimento da cidade. Agora, você citou a Quitaúna e aí vem à nossa mente o aterro sanitário de Guarulhos hoje. A gente sabe que está chegando aí no momento crítico, né, Jonatas? Hoje, quantos anos de vida útil ainda tem o aterro aqui? Porque se a gente for levar em conta aquele dado que eu citei aqui, mais ou menos 1.100 toneladas são produzidas por dia de lixo só na cidade de Guarulhos. Se você for levar isso por mês, 33 mil toneladas todo mês para o aterro. Como é que está, então, a vida útil do aterro? Ele aguenta essa capacidade? Inclusive são dados que constam do nosso plano diretor. Nosso plano diretor define justamente metas que precisam ser cumpridas, logicamente, para se evitar
que esse aterro possa se exaurir, né, num prazo menor do que o previsto. Hoje, nossas previsões são por volta de até 2018. Então, até 2018, esse aterro que nós temos hoje deve se exaurir. Aí você vai perguntar para mim, logicamente, quais são as providências que nós estamos tomando. Quais são as alternativas é a pergunta Exatamente. lógica, porque Então, se o senhor for avaliar bem, né, 2013 já estamos no final do ano, na verdade, então praticamente 4 anos só de vida útil. E aí, qual a alternativa? Então, se você considerar que dentre esse resíduo domiciliar você tem por volta de 52% que é o resíduo úmido, mais 34% que são secos, que são embalagem, papel, papelão, vidro, você sobra com, em média, 14% de rejeito. Então, o plano diretor estabelece que é justamente até o final de 2014, nós tínhamos uma meta a cumprir de enviar somente para o aterro sanitário essa parcela do rejeito. E o que nós faríamos com o seco e com o úmido, que dá 86%. É isso que nós trabalhamos diuturnamente, justamente para evitar, para bloquear esses resíduos e serem enviados para o aterro sanitário. O que seria esse rejeito, só para a gente entender bem? Que material que é rejeitado? É o resíduo que você já esgotou todas as possibilidades de reaproveitamento, de reciclagem e de tratamento. Não tem mais nada, hoje, nenhuma tecnologia que você possa reaproveitar. Tem um exemplo prático para a gente? De um rejeito comum? Sim, se você considerar, por exemplo, papel contaminado com gordura, é um rejeito. Um determinado tipo de plástico que são colhidos pelos caminhões são rejeitos. Então, esse resíduo não dá mais para ser nem reciclado e nem tratado. Agora, há perigo, as pessoas perguntam se há perigo de contaminação dos lençóis de água ou contaminação do solo por causa do aterro sanitário. Não há esse perigo. Eles têm um tratamento adequado, existe uma tecnologia toda que você reveste o aterro sanitário justamente para evitar que o lixiviado, que é o material que é chamado de chorume, que ele contamine os lençóis freáticos. Não existe esse risco. Agora, a gente vai falar bastante de consciência aqui, né, professor Samuel Vasconcelos, durante o programa, e as pessoas podem conhecer o aterro da Quitaúna, né? Há visitas que as pessoas podem ir lá e conhecer como é que funciona o procedimento do lixão. Podem, sim, e devem. Agora, quando nós olhamos para o problema da vida útil do aterro sanitário na cidade de Guarulhos, esse é um problema nacional. Eu tive acesso a dados no último sábado da Secretaria-Geral do Meio Ambiente e pude perceber que lá consta que do lixo recolhido, apenas 2% são reciclados. Então, acredito que ou há uma mudança de postura do poder público e da sociedade civil, ou nós teremos um grande problema no futuro bem próximo. E pelo lado bom, né, Jonatas, também há um cultivo de flores lá, uma parte social que se cultiva flores lá no lixão, né, lá no aterro. É verdade. Vamos chamar aterro sanitário, não lixão. Aterro. O termo certo é aterro sanitário da Quitaúna, inclusive, que a Quitaúna administra hoje. Sim, sem dúvida. A Quitaúna mantém lá uma estufa com vários tipos de plantas, de flores, e tem uma bióloga lá que trabalha todos os dias, e nós reaproveitamos nas nossas praças, nos nossos parques, boa parte dessas plantas e dessas flores que são cultivadas nessa estufa. É um projeto bastante bacana. A gente vai fazer uma pequena pausa no Câmara em Pauta, daqui a pouco a gente volta mais para falar aqui sobre limpeza urbana, abordando a questão do entulho. O vereador Samuel Vasconcelos tem projetos para isso, a gente vai saber quais são daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já.
Conheça um dos serviços gratuitos da Câmara de Guarulhos. No Telecentro Cidadão, você pode acessar a internet, enviar e receber e-mails, fazer currículos, acessar redes sociais e procurar emprego. Tudo com o apoio dos monitores da Câmara de Guarulhos. No Telecentro, cada pessoa pode utilizar o computador por até 1 hora e imprimir 10 páginas. A Câmara também oferece acesso facilitado para cadeirantes e portadores de pequenas deficiências visuais. O Telecentro funciona das 9 às 16h30 no saguão da Câmara, na Rua João Gonçalves, número 604, no centro de Guarulhos. Câmara em Pauta de volta. Tema de hoje, limpeza urbana na cidade de Guarulhos, recebendo como convidados desta edição do Câmara em Pauta o vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, e Jonatas Durães Júnior, gestor do Departamento de Limpeza Urbana, atrelado à Secretaria de Serviços Públicos. Antes de irmos para o intervalo, falei então que abordaremos a questão do entulho neste retorno. Professor Samuel, o senhor apresentou aí 2 projetos de lei aqui para casa que diz respeito às caçambas, para que as pessoas tenham mais cuidado com as caçambas. Fala um pouquinho sobre os projetos, por favor, professor. Nós percebemos que a cidade de Guarulhos é uma cidade que, quando você vai para as periferias, principalmente os locais mais afastados, você percebe que há muitos descarregos de entulhos de construções, restos de materiais, e isso incomoda bastante, porque chega a ser um ato covarde daquele que o faz em relação às pessoas que moram naquela região que receberam aqueles entulhos. Então, pensando no bem-estar da população e uma cidade mais limpa, apresentamos um projeto no qual responsabiliza as empresas que fazem o transporte para que possam dar conta ao poder público. Como? As caçambas terão um chip, e esse chip ele vai ser tipo um acompanhador da localização, da retirada do material até o seu descarte. Acredito que, em aprovando na casa, haverá viabilidade por parte do poder público para que tenhamos menos problemas nessa questão da cidade, do descarte do material de entulho. Há hoje muito descarte clandestino. As empresas, eu não sei se são as empresas exatamente, mas há pessoas que descartam esse material em lugares indevidos, enfim, jogam em qualquer lugar de qualquer forma. Por isso que o senhor quer colocar esse microchip. Há muito hoje isso em Guarulhos? Bastante. E ao contrário do que se imagina, que é o cidadão comum, aquele que está construindo, o que nós temos reclamações são de empresas e particulares que muitas vezes, como autônomos, prestam serviço, que retiram o entulho da construção, e muitas vezes o cidadão de boa fé paga por aquele serviço e o transportador acaba deixando em local indevido. Então, visando coibir essa prática, nós apresentamos esse projeto. O senhor que é o gestor do departamento, Jonatas, tem visto muito isso também? Tem ouvido muita denúncia a esse respeito? Sem dúvida. Nós, inclusive, nós monitoramos esses locais, que nós chamamos locais de descarte irregular. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos por volta de 300 lugares no município. 300 lugares só em Guarulhos? Só em Guarulhos. Então, você imagina, por isso que eu falei, dentro do nosso departamento, nós temos uma divisão que cuida só da limpeza desses locais. Diariamente, nós temos 2 máquinas e 5 caminhões, nós dentro do Delorp. Não vamos, fora isso, ainda existe a Proguaru também, que tem uma série de equipes que trabalham com essa limpeza. Inclusive, essa limpeza nos foi solicitado pelo prefeito para que nós nos dediquemos bastante à manutenção da limpeza da cidade. Agora, como é que se coíbe isso? Porque acredito que quando esse trabalho é feito clandestinamente, se fazem lá na madrugada, né? De repente, quando ninguém está vendo. Se alguém ver, alguém pode denunciar? Como é que é? Vocês acolhem alguma denúncia assim, Jonatas? Para pegar, de fato, eu diria para você que é problemático. Porque não basta, inclusive, nós que trabalhamos
no departamento, ver alguma coisa e tomar uma providência de imediato. Isso é um serviço pertinente aos fiscais. Então, nós precisaríamos, sim, entre as metas de melhora, fazer com que, dar condições de que o nosso setor de fiscalização tenha maiores condições de ser mais eficiente, isso sim. E o que precisa para que isso aconteça? Precisamos de mais gente, precisamos de mais investimento. De investimento. Enfim, precisa de verba, né? Não tem jeito. Sem dúvida. Sem verba, não se contrata ninguém. Vereador, professor Samuel Vasconcelos, o senhor também tem um outro projeto relacionado à caçamba, que é a colocação de tampas nas caçambas, né? Qual a finalidade dele? Esse tem muito a ver com a questão do transporte, não é? Acredito que tanto o senhor que está me assistindo, quanto a senhora, já deve ter percebido, às vezes você vai numa avenida ou em ruas da cidade e o caminhão lá que vai levando a caçamba, muitas vezes com quantidade superior ao cabível, vai derramando na rua, sem contar que por muitas vezes vai soltando um cheiro horrível e isso emporcalha ainda mais a cidade e o ar. Então, a tampa na caçamba visa justamente dar essa particularidade para que tanto o entulho quanto o lixo não possa ser colocado para fora. E também para que não se carregue uma caçamba superlotada, né? É o que eu falei. Cheia de coisas que caem por aí, né? Agora, Leandro e Jonathan, e você que me assiste, percebemos que pelas dificuldades colocadas nesse setor, o que o poder público tem que fazer é investir em conscientização. Se nós não trabalharmos conscientização, tudo isso que nós estamos falando aqui será anátema, não vai chegar a lugar nenhum, porque é a conscientização, é a responsabilidade do cidadão, da cidadã, que vai fazer com que a nossa cidade possa ser uma cidade limpa. Até por conta disso, estamos apresentando um projeto, já está para ser protocolado na casa, que nós vamos trabalhar essa questão da conscientização nas escolas, inclusive trabalhando de forma obrigatória a questão da coleta seletiva nas escolas municipais. Eu não sei se o senhor concorda, mas recentemente vimos muitos protestos, né, que tomaram conta aqui do país, pedindo moralização na política, que abaixasse a tarifa de ônibus, enfim. E acho que essa conscientização também, as pessoas deveriam ter também com ações assim, né, com relação a não jogar o lixo na rua, com relação a não fazer mal para o outro, a não maltratar os animais, é por aí, né, professor? Acredito que nós estamos avançando para isso. Num período muito curto do passado, as pessoas iam às ruas para pedir emprego, né, lutar muito na questão pessoal. Por quê? Porque o Brasil vivia uma alta taxa de desemprego. As pessoas iam defender fora o FMI, porque o Brasil devia muito para o FMI. E agora vem uma nova pauta, que é a pauta contra a corrupção, é a pauta por serviços públicos de qualidade. Acredito que nós estamos avançando e espero que muito em breve nós estejamos movimentando as ruas em defesa do meio ambiente. As pessoas querem ser atendidas pelos políticos que elas, obviamente, elegeram. Jonatas, para a gente continuar na parte da consciência, então, eu até falei se vocês acolhem denúncias lá no Departamento de Limpeza Urbana, se você puder deixar um telefone para que as pessoas possam entrar em contato, para poder denunciar, de repente, se está vendo alguma coisa, é importante. Sim, eu não sei de cabeça aqui agora, mas no site da Prefeitura consta um 0800 que vai diretamente para a Secretaria do Meio Ambiente, justamente para tratar dessas denúncias. Com certeza a nossa produção já fez a pesquisa e você está vendo neste momento o telefone aí no seu vídeo. Pois não, professor? E pontuar que também podem ligar para o 2475-8600 e pedir para falar na Secretaria de Serviços Públicos, 2475-8600. Jonathan está como gestor há pouco mais de um mês, mas eu fiquei quase 10 anos trabalhando na prefeitura, então a gente conhece esses meios. O senhor agora foi tão eficiente quanto a nossa produção, viu, vereador? Tão eficiente quanto. Jonathan, essa questão da consciência também passa pelos PEVs na cidade, né? Que são pontos de entrega voluntária, principalmente de entulho, né? Resíduos da construção civil e acho que móveis usados também, não sei se o PEV recolhe, né?
Sim. Eu só queria pontuar uma coisa. Nós temos equipes, né, dentro dessas divisões do departamento só de educação ambiental, onde nós desenvolvemos vários trabalhos nas escolas, nas associações de bairro, na população em geral. Então, voltando à sua pergunta... A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto, com certeza. Mas eu queria que o senhor falasse sobre os PEVs. Eu não sei se são 15 ou 16 que a cidade tem, mas acredito que ainda são poucos, né? Precisa aumentar. Sim, sem dúvida. Hoje nós temos 16 PEVs. Até o final do ano nós devemos inaugurar mais um na região dos Pimentas, na área onde é a nossa regional. E nós precisaríamos ter por volta de 44 PEVs na cidade hoje. E como é que se atinge esse número? Também com verba, com investimento? É a única saída? Bom, sem dúvida, isso faz parte, né, dos nossos serviços. Nós temos aí que cumprir essas metas até por volta de 2016, 2000. Então, nós temos um número de PEVs a serem construídos para atender justamente o plano diretor. Mas está faltando bastante, né? Porque se o ideal são 44, 45, hoje tem 15, 16, tem um terço só. Sim, mas é que são... veja bem, a construção, a execução de um PEV, muitas vezes não é tão simples do jeito que nós imaginamos. Eles demandam uma localização, uma estratégia de localização que não é tão simples assim. E, inclusive, no município existe dificuldades de áreas para se colocar um PEV, justamente por causa disso. Então a gente tem que dar um jeito aí de conseguir superar a dificuldade. E você pode acessar pelo site da Prefeitura, guarulhos.sp.gov.br. Você acessando lá pelo site da Prefeitura, você entrando na parte da Secretaria de Serviços Públicos, tem a lista de todos os PEVs da cidade, que você pode ver qual é o mais próximo da sua casa para você poder levar o seu entulho. Está reformando? Não deixe em qualquer lugar, não deposita na rua, aproveite e leve num PEV, até porque os PEVs da cidade pegam esse material e levam para uma usina recicladora que Guarulhos tem, não é, Jonas? Aí nós temos que explicar melhor. Os PEVs, eles foram concebidos para receber, basicamente, o entulho da construção, que é o que nós chamamos de... Quer dizer, pedra, azulejo, resto de parede, argamassa, madeira... Sofá. Sofás também? Sofás também, que são os volumosos. Então, sofá, guarda-roupa, colchão. Então, esses que são os volumosos. Eles foram concebidos... Então, e esse material é levado para a usina, a parte do entulho? Não, aí o que é levado para a usina são os entulhos. Isso é o que nós chamamos... É bom o pessoal ir se acostumando, né? É o classe A, que são esses materiais. Então, esses daí são levados para a usina da Proguaru, e lá eles sofrem, eles são peneirados, tem mais uma limpeza, e depois eles são britados. Eles são britados e são peneirados para obter várias granulometria de agregados e são integralmente aproveitados nas obras públicas. Eu já explico para você até melhor a utilidade desse entulho ali que é processado na usina. Queria só ouvir o professor Samuel Vasconcelos pedir a palavra, mas a gente vai explicar para você entender a importância disso. Diga, professor. Tem que considerar que os PEVs é uma criação nova na cidade de Guarulhos. Então, particularmente, eu vou até, não sei se discordar, mas fazer um contraponto, Leandro, ao que você pontua juntamente com o Jonathan, que ainda tem muito por alcançar o ideal dos PEVs, o fato de termos 16 e a cidade necessitar de 44, eu particularmente vou passar a minha visão. Eu acho que o que falta não são número de PEVs, eu acho que falta informação e condição para que a população possa entregar o produto descartado. Porque quando nós falamos em ponto de entrega voluntária, nós estamos falando de um local onde a pessoa que está em estado de vulnerabilidade social, muitas vezes ela recebe uma condição privilegiada e consegue comprar um móvel ou fazer uma reforma em casa com muita dificuldade. Agora imagine como que ela vai fazer que aquele móvel que foi trocado ou aquele material que foi substituído, ele chegue ao PEV.
Então, muitas vezes não conhece o PEV, não sabe aonde está o PEV. Ou então não tem como transportar o material até lá. Eu ia falar justamente isso. Então, na minha concepção, são 2 pontos básicos que o poder público pode contribuir com a sociedade, Jonathan. Primeiro, informar melhor. As pessoas têm que saber a importância do PEV, onde está o PEV. Segundo, tem que ter condição para aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, mas que tiveram a oportunidade de desfazer de um móvel, fazer uma reforma na casa, ela tem a condição de ligar e a prefeitura disponibilizar, de alguma forma, um transporte para que leve aquele descarte até o PEV. Ficará muito mais barato para o poder público e melhor para a sociedade arcar com este custo do que ter que limpar a cidade depois. De repente, o senhor acha que tanto essa campanha de conscientização como a possibilidade de transporte que o senhor citou aí podem vir via um projeto de lei aqui na Câmara? Tem um projeto na casa, e se eu não estou enganado é do vereador Lamé, e com outro projeto do vereador Ramos da Padaria, que trabalha essa questão do poder público fazer esse transporte. Se bem que há um vício de iniciativa nos projetos, porque quando cria despesa, o projeto tem que ser do executivo. Mas eu acho que é válido, o poder público tem que pensar no bem maior, além dos custos. Hoje, vou dar um exemplo. Recentemente, o prefeito Almeida entregou 500 apartamentos lá nos Pimentas e ontem entregou mais 200 e poucos apartamentos. Estamos falando aí de quase 800 apartamentos para pessoas em estado de vulnerabilidade social, de baixa renda, os quais receberão o cartão Minha Casa Melhor. A pessoa vai pegar esse cartão, vai numa loja e vai mobiliar a casa. E os móveis velhos, essa pessoa que teve todo o apoio do poder público para reformar a casa, além de receber uma casa nova, um apartamento novo, também receber móveis novos, essa pessoa não terá a mesma condição para o descarte dos móveis velhos, não é? Que normalmente nós chamamos os cacarecos. É um contrassenso. Não, né? Então o poder público tem que disponibilizar condições para que as pessoas possam entregar o seu material, mesmo que façam um recorte pela renda. Então, assim, o recorte é imóveis de até X e a prefeitura disponibilizar, porque nós conhecemos pessoas que têm condições de fazer isso, mas outras não têm, e o poder público tem que estar a serviço também daqueles que querem contribuir com a sociedade, mas não têm condição para isso. Então, eu particularmente, Jonathan, acho que mais que abrir novos PEVs, nós temos que rever a forma do recolhe. Hoje, os PEVs ficam esperando, as pessoas têm que levar, mas quem não tem como levar? Então, acho que é um ponto a ser trabalhado. Com certeza, senão você fica atacando só a consequência e não ataca a causa principalmente. Só para eu prometi para você, para passar um dado aqui, olha, na usina de reciclagem de entulho, esse entulho chega, é processado e vira material para usar no asfalto. Antes de se colocar o asfalto, se coloca esse material, com uma parte também se fazem bloquetes para asfaltar as ruas, principalmente as da periferia que tem terra e o pessoal já asfalta com aqueles bloquetes, é usado para isso, é usado também na composição das calçadas e isso gerou, pelo menos até o ano passado, quando fui fazer uma reportagem na usina, 30% de economia aos cofres públicos com o gasto desse material. A ideia é que chegasse até 70% no ano que vem. A gente torce muito para isso. Mais uma pausa no Câmara em Pauta, daqui a pouco a gente volta com mais limpeza urbana para você. Até já. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. A ouvidoria funciona na sala 114 do 3º andar da Câmara Municipal, das 8 às 17 horas. O telefone é 2408-3433. Você também pode participar pelo site www.camaraguarulhos.sp.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@camaraguarulhos.sp.gov.br.
Câmara em Pauta de volta, hoje falando sobre limpeza urbana na cidade de Guarulhos, recebendo os convidados, vereador do PT, professor Samuel Vasconcelos, e Jonatas Durães Júnior, gestor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos. Jonatas, eu terminei aqui o bloco anterior falando sobre a usina de reciclagem. Você queria falar um pouquinho dos materiais que a usina faz, né? Principalmente na utilização. Pode falar, por favor. Sem dúvida. Eu gostaria de frisar justamente 2 pontos. Um é que todo esse resíduo que chega na usina, ele é beneficiado e ele é totalmente reaproveitado nas obras civis públicas. E onde mais ele é aplicado? É um serviço que é muito... que demanda muito esse material, é justamente a camada que vai embaixo da pavimentação, né, que são a chamada base do asfalto. Antes de você aplicar o asfalto, você tem esse reforço de base, subbase, leito, onde esse material aí se comporta muito bem. Inclusive, existem até estudos de laboratórios na cidade de São Paulo, em que eles apresentam esses resultados e esse material se comporta basicamente igual ao material natural. Conversávamos aqui também, né, professor Samuel Vasconcelos, no intervalo, sobre uma das obras públicas que foi feita com esse material, aproveitando esse material, que foi uma obra de um céu, né? Então, o céu do Parque Continental, que é um céu que está em construção e será um dos céus mais lindos da cidade de Guarulhos, ele trabalha com a responsabilidade social, onde todo o material que é utilizado na obra não poderá sair, serão reutilizados na própria obra. Eu acho que assim o poder público dá um exemplo para a iniciativa privada, porque muitas vezes o poder público fica cobrando do cidadão comum, fica cobrando da sociedade civil, mas não dá o exemplo. Eu acho que nesse aspecto o poder público está dando o exemplo e aconselho aqueles que puderem visitarem o céu do Parque Continental, uma obra muito bonita, onde todo o material será reaproveitado. Ok, falando em reaproveitamento, vamos sair do entulho e falar um pouco de um assunto que a cidade sempre traz à tona, a população sempre pergunta, e a coleta seletiva, professor? Como é que fica aqui em Guarulhos? A coleta seletiva, na verdade, é uma dívida muito grande que o poder público tem com a sociedade civil. O prefeito Almeida é ambientalista desde o seu mandato de deputado, qual eu tive a oportunidade de ser assessor dele na Assembleia Legislativa. Nós trabalhávamos muito a questão da coleta seletiva. E no primeiro plano de governo, no segundo plano de governo, nós mostramos para a população a nossa intenção de implantarmos de fato uma coleta seletiva na cidade, mas não conseguimos ainda. Nós temos apenas, se eu não estou enganado, uma cooperativa que faz um bom trabalho na cidade, mas é apenas uma cooperativa. Nós precisamos expandir o trabalho das cooperativas para regiões como Jardim São João, Vila Galvão, região dos Pimentas, região do Bom Sucesso. Se nós trabalharmos a coleta seletiva, nós vamos ampliar em muito a vida útil do nosso aterro sanitário. Mas qual é o grande entrave para que a coleta seletiva possa acontecer no município de Guarulhos? Eu acho que aí o Jonatas pode responder melhor qual é o grande entrave. Seria um entrave mais estrutural, Jonatas, na sua opinião? Precisa de uma estrutura muito grande para se fazer a coleta seletiva ou não? Não, nós temos avançado bastante, né? Nós estamos aí prestes a receber uma verba que nós estamos pleiteando junto ao BNDES, junto ao Ministério do Meio Ambiente. O que nós precisamos, o professor aqui tem toda a razão. Nós temos que avançar. É justamente aquela parcela do resíduo domiciliar, que é o seco. Ele precisa ser retirado da cadeia, simplesmente do transporte. Para fazer uma conta simples, com quase 1.300.000 pessoas na cidade de Guarulhos, moradores da cidade de Guarulhos, que metade tomem um refrigerante, exatamente, digamos assim. Exatamente. Você vai ter aí 650 mil garrafas PET sendo descartadas. Então, há necessidade mesmo de ter a coleta seletiva, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir, não tem como fugir. Isso daí é ponto pacífico. E nós temos que construir aí mais 4 centrais de triagem.
Como o professor falou, nós temos hoje uma cooperativa, que é a Copa Reciclável, que atende perfeitamente bem, só que só ela não dá. Nós temos que ter mais cooperativas Então, e só mais pra gente centrais pontuar, de há triagem. uma cooperativa de catadores na cidade, é isso? Existe uma E cooperativa. como é que ela funciona? Os catadores vão de porta em porta, passam nas ruas, levam aquele carrinho carregando, e aí leva para a cooperativa e lá separa e faz a triagem do material, é assim? Isso é um dos serviços. Ela faz em parte da cidade, uma parte relativamente pequena, hoje está por volta de 4% a 5% dos domicílios da cidade são atendidos por essa coleta porta a porta. Agora, fora isso, eles recebem também esses resíduos secos, recicláveis, tanto dos programas que nós temos de coleta junto aos órgãos públicos municipais, que são os próprios, nós temos nas escolas e também nós recebemos uma parte nos PEVs também. Nas escolas há os lixos lá das cores certas para o pessoal descartar certinho? São recipientes que nós chamamos de leves, local de entrega voluntária. Então, esses recipientes têm nas escolas e aí existe todo esse trabalho de educação ambiental e os alunos levam das suas casas esse material. Mas há essas lixeiras em algum próprio público da prefeitura ou não? Sim. Dessa maneira de descarte? Sim, existe. Nós temos um programa, logicamente, que nós estamos implantando novos leves, inclusive em lugar onde tem PEVs também, justamente para captar esse material. Então, só para a gente dar números para você aqui, são 140 autônomos na cooperativa que participam aí do projeto Mobilização e Inclusão Social da Secretaria de Serviços Públicos e também do programa Renda Cidadã. Professor Samuel Vasconcelos, recentemente recebemos aqui a visita do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, e ele disse que também é preciso ter cuidado com esses catadores, porque muitos, no carrinho, transportam quilos muito acima do peso que podem carregar, né? Enchem o carrinho de uma maneira e ele falou que precisa ter um olhar mais humano também com essas pessoas. Como é que o senhor vê essa questão? Concordo plenamente. Agora, observem que muitas vezes há um divórcio entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Nós, de fato, ainda não assumimos as responsabilidades na questão do meio ambiente como deveríamos assumir. Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós estamos na Câmara Municipal. Quanto material nós produzimos nos gabinetes? E para onde vai esse material? Na prefeitura, eu fui secretário adjunto da Assistência Social, trabalhei na Secretaria do Trabalho, Fundo Social. Nós produzimos muito material seco que vai para o lixo. Ou seja, se nós não implantarmos de fato uma responsabilização do poder público na produção e coleta do material, nós não vamos atingir o cidadão comum. Agora, quando nós falamos do catador, qual a visão que se tem do catador? É aquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa que perdeu a família, aquela pessoa que está no albergue, que não tem mais o que fazer, vira catador. E aí aquele catador que sai de manhã, 5 horas, 6 horas da manhã, faz a catação para comer no outro dia. Essa lógica, ela é perversa, está errada. O poder público, e eu tenho defendido isso, deve criar uma bolsa auxílio a todos os catadores. Quando eu fui secretário adjunto da Assistência Social, nós criamos a Bolsa Auxílio ao Desempregado. E com essa Bolsa Auxílio, nós conseguimos pôr muita gente no mercado. Eu defendo, já falei com o prefeito sobre isso, nós devemos criar uma Bolsa Auxílio ao catador. Porque todo o material que o catador ele recolhe e recicla são materiais que deixam de serem pesados pela Quitaúna. Se nós estaríamos pagando para a Quitaúna a pesagem desse material, por que não podemos criar uma bolsa e pagarmos ou contribuirmos com o trabalho do catador? Mas o que nós vemos hoje é um desprezo total. Eu faço parte do governo, mas tenho que assumir isso. Nós temos que ter mais responsabilidade com o olhar humano. Não basta eu dizer que tenho o olhar humano, eu tenho que praticar o olhar humano. Tem que ser feito de fato, né? Claro, para poder ter a consequência que se espera de uma medida como essa. Só pontuando, Leandro, claro, que no governo do prefeito Almeida avançou muito isso, mas ainda
não vimos ou não estamos vendo os resultados satisfatórios. É preciso se fazer mais. O catador não pode ser aquela pessoa que vive na invisibilidade. O trabalho que ele presta para a sociedade é de grande relevância. Na realidade, numa cidade grande como Guarulhos, esses problemas só tendem a aumentar, né? Só tendem a aumentar e piorar ano a ano. Por isso que as medidas aí precisam tentar atenuar isso, pelo menos. Pois não, Jonas? Então, eu gostaria de reforçar a ideia do professor aqui. Inclusive, nós temos nos dedicado bastante a esse assunto, tá? E nós temos pessoas lá dentro que, inclusive, nós estamos concluindo um cadastro de todos esses catadores que existem no município. Que nós pensávamos, por exemplo, que tinha por volta de 700 e os números indicam que tem por volta de 1.200 catadores. Então, nós temos abordado isso todos os dias, tem equipes trabalhando na rua da Secretaria, sem contar os trabalhos que são desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social também. Tá? Então, a ideia justamente é trazer esse catador autônomo aí para a regularização através de cooperativas e trabalhar conosco. Tá? Então, existe bastante essa proposta. Ok, agora tirando os catadores que vão de porta em porta buscar esse lixo reciclável, voltando até um pouquinho, não sei se é a questão do entulho que cabe aí ou até dos móveis que o professor Samuel disse que precisava de um transporte para levar no PEV e tal, há ainda aquela operação cata-bagulho, antigamente chamada de operação bota fora, quando as pessoas colocavam o lixo na porta de casa, vinha um caminhão e levava, ou não existe mais isso em Guarulhos? Não existe mais essa operação. Essa operação tem se demonstrado para nós aí, não tem resolvido a contento. Por isso que eu discordo um pouco do professor aqui com relação a esse transporte. Nós precisamos discutir, precisamos evoluir bastante nessa conversa e eu bato no ponto aí que nós precisamos sim ter mais pontos, disponibilizar mais pontos, mas também não inviabiliza a ideia do professor de que não é toda a camada social da nossa população que tem condições de fato de levar muitas vezes esse volumoso, esse sofá até o PEV. Pelo visto, então, depois do programa vocês ainda vão ter muito a conversar. A gente vai fazer mais uma pequena pausa, a Câmara em Pauta volta daqui a pouco para falar mais sobre limpeza urbana na cidade de Guarulhos. É o tempo de você aí molhar a garganta, beba uma aguinha, a gente volta já. Olá, eu tenho um convite para você que acompanha as transmissões da TV Câmara. Todas as segundas, às 15h para as 14h, vai ao ar o Jornal da Câmara. Os principais fatos da Câmara Municipal de Guarulhos você vê aqui. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Câmara em Pauta de volta. Tema de hoje, limpeza urbana na cidade de Guarulhos. Você acha que Guarulhos é uma cidade limpa? A gente está recebendo aqui mais uma vez, para dar sequência aqui ao programa, professor Samuel Vasconcelos, vereador do PT, e Jonatas Durães Júnior, gestor do Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria de Serviços Públicos aqui da cidade de Guarulhos. Jonatas, queria ouvir uma palavra sua sobre o descarte de alguns tipos de lixos, se a gente pode dizer assim, que são muito específicos e por isso tem a sua importância de descarte correto. O lixo hospitalar, por exemplo, há o descarte correto do lixo hospitalar aqui na cidade de Guarulhos? Como é que ele deve proceder? Tá, sim. O descarte hospitalar tem todo um trabalho separado. Existem caminhões especiais que recolhem todos esses resíduos hospitalares, tanto na rede pública quanto na privada. Então, os hospitais separam esse material e ele, então, é recolhido por um caminhão, onde, na hora em que o caminhão pega esse material, ele é pesado e é emitido
uma impressora no caminhão de um código de barras, dando peso e o local de onde ele está sendo coletado. E aí o fim dele é incineração, é isso? Incineração, exatamente. É feito através do contrato com a Quetaúna, é direcionado para incineração. Perfeito. E o lixo industrial, também há uma fiscalização sobre as empresas? Porque não é só o lixo físico que a gente vê, de repente a empresa ali no encanamento despeja alguma coisa num córrego, contribuindo para poluir os córregos da cidade. Há uma fiscalização sobre as empresas também? Como é que está essa questão do lixo industrial na cidade? Sim, é uma preocupação muito grande nossa lá dentro do Delurb, justamente com esse tipo de resíduo. Nós temos trabalhado bastante na adequação desses resíduos junto às indústrias, de tal maneira que elas se adequem para atender a toda uma legislação existente, que seria o plano de produção e consumo, o plano nacional de mudança do clima, a lei que estabelece a política nacional dos resíduos sólidos e a lei da política de saneamento básico. E dentro da política de resíduos sólidos, ela estabelece também alguns tipos de resíduos que pertencem à cadeia da logística reversa. Então, nós temos dedicado bastante tempo, bastante monitoramento, justamente para tornar isso daí o mais prático possível. Mas essas indústrias de Guarulhos estão ok com a lei? Elas têm que emitir alguma coisa dizendo, olha, nosso lixo é descartado corretamente ou não? Porque, de repente, foi o que eu falei, você coloca um cano, despeja no córrego, contamina um terreno, aí é um problema muito maior, né? Sim, esse risco existe. Sem dúvida, nós estamos trabalhando justamente para esgotar esse tipo de coisa, sim. Todo esse resíduo industrial, para você ter uma ideia, para que ele seja movimentado dentro do município, ele precisa de uma autorização especial da CETESB. Tá? Então, justamente, é um certificado aí de que ele está fazendo a destinação adequada para aquele resíduo dele gerado. Sem o qual a empresa pode ser multada, né? Sem dúvida Autuada nenhuma. e multada. Sem dúvida nenhuma. Ok, então tem que ficar sempre atento. Se você vir, eu repito aqui, alguma irregularidade, você denuncia aí. Ligue lá para o Departamento de Limpeza Urbana, o telefone a gente já passou aqui para você, mas ligue e denuncie, que é muito importante. Vereador, a gente falou bastante de conscientização durante o programa, acho que esse bloco também pode ser destinado um pouco a isso. Entrevistei recentemente aqui o Zé Luiz, ex-vereador e presidente hoje da Proagora. Ele disse que são 1.121 trabalhadores que varrem a cidade no sistema de varrição. E aí coletei um outro dado de que eles varrem 800 quilômetros de sarjeta por dia, que é a distância de São Paulo a Porto Alegre. E mesmo assim, a gente vê algumas ruas da cidade sujas, infelizmente, talvez pela falta de conscientização das pessoas. O senhor citou uma medida que eu achei bastante interessante, de começar essa conscientização nas escolas. Mas para aqueles que já são adultos, né, que de repente não tem mais a chance de começar lá do aprendizado e vir trabalhando essa consciência. O senhor acha que uma medida punitiva, de repente a multa para quem jogar o lixo na rua, é possível? É viável? Possível, eu deduzo ser. Só não sei se na prática o resultado será benéfico. Recentemente o Rio de Janeiro aprovou uma lei que é punitiva àqueles que descartam papéis ou lixo na rua. Só para acrescentar o dado do senhor, foram 1.890 multas emitidas durante o último mês. É o programa Lixo Zero lá no Rio de Janeiro. Então, eu não sei se vai alcançar o lixo zero. Primeiro, assim, há uma grande dificuldade de quem vai multar, quem vai fazer a fiscalização, se a pessoa vai para a dívida ativa. Essas medidas muito radicais, eu duvido da eficácia. Eu acredito muito na conscientização. Por exemplo, para além das escolas, pode-se levar a conscientização para as empresas, pode levar para o comércio. Eu acredito que a população guarulhense, sendo bem informada, contribuirão para o desenvolvimento da cidade e a limpeza da cidade.
Agora, é preciso que seja uma campanha efetiva, uma campanha permanente, para que as pessoas tenham responsabilidade e saibam o mal que elas produzem ao descartarem o lixo de forma inadequada. O que o senhor pensa, Jonatas, a respeito desse tipo de medida punitiva? Acredito até que houve um projeto da ex-vereadora Luísa Cordeiro aqui, se eu não me engano, que foi declarado inconstitucional, então não entrou em vigor na cidade. O senhor é a favor ou contra esse tipo de medida? Não, eu sou contra, literalmente contra. Eu concordo com o professor Samuel, sem dúvida. Eu, inclusive, chego a questionar a eficiência e a eficácia dessas medidas. Eu acho que essas medidas radicais não funcionam. Eu também sou favorável aí à educação ambiental, né? E sempre começando pelas escolas. E os adultos, nós temos que ir trabalhando através das associações, etc., e dando bons exemplos de trabalho. É porque assim, né? E de repente a gente pensa, as pessoas pensam, que é aquele mais desfavorecido, que não tem tanta consciência e joga na rua, é nada. Porque às vezes a gente está andando no trânsito e vê pessoas em carros de luxo jogando lixo pela janela. Aí não dá, né, professor? Aí fica difícil. Verdade. Agora, o poder público tem que ter essa preocupação e criar mecanismo que estabeleça metas alcançáveis. Então, eu insisto, eu aposto na conscientização. O povo brasileiro é um povo muito bom, é um povo que gosta de participar. Agora, quando não se há uma conscientização, muitas vezes as pessoas fazem com naturalidade aquilo que é errado. Eu vou dar um exemplo. A prefeitura hoje pune as pessoas que deixam materiais nas calçadas. Não é isso, Jonathan? É verdade. Se a pessoa tira lá o material de construção, deixa lá na calçada, a prefeitura vai lá e multa. Seria a limpeza corretiva, né, que a prefeitura tem que fazer, além de tudo. Mas muitas vezes... de alguns terrenos baldios que deixam o lixo e tem que levar. Mas muitas vezes eu percebo que empresas que prestam serviço para a prefeitura também deixam material na rua, nas calçadas. Então, e aí nós acostumamos a punir os mais fracos. Né? Então, eu acho que tem que haver conscientização e tem que haver uma fiscalização mais efetiva naqueles que, de fato, produzem lixos em grande quantidade. Um papelzinho, uma ponta de cigarro, nós temos que coibir, mas temos que coibir também aqueles grandes produtores de materiais descartados que deixam na rua. Para a gente já encaminhando o final do programa, Jonatas, só para a gente ainda terminar aqui com relação à questão dos lixos específicos, se é que a gente pode chamar assim, pneu velho, trocou o pneu do carro, não tem onde colocar. O que fazer com o pneu? Isso foi uma excelente pergunta sua, por sinal, porque Guarulhos está na vanguarda com relação a esse tratamento. Hoje, o munícipe que trocar os pneus do seu carro, ele pode levar ao PEV. Então, os PEVs estão autorizados a receber até 5 pneus por munícipe. E depois, esses pneus que são recolhidos nos PEVs, existe a Reciclanip, que é a Associação dos Fabricantes de Pneumáticos, fabricantes nacionais de pneumáticos no país, vêm com os caminhões dela e recolhem todos esses pneus e fazem a destinação adequada. Eles mandam para recicladoras de pneus. Inclusive, Guarulhos tem uma empresa aqui que é devidamente licenciada pela CETESB, que faz esse tratamento. Para esse tipo de serviço. Isso é bastante bacana e interessante. Outro lixo específico para a gente já realmente mandar aqui para o final do programa. De repente, tenho lá um jardim ou um pomar, que seja uma casa maior, um sítio mais na zona rural, e aí tem um monte de árvore e eu preciso fazer a poda daquelas árvores. Fiz a poda, ou então a árvore apodreceu, está com a raiz velha, tiro o tronco. Como é que eu faço para me descartar desse tipo de lixo? Para onde eu posso encaminhar? Você pode levar, pela lei nossa, até 1 metro cúbico desse material por dia. Então, também ao PEV? Pode levar 1 metro cúbico? No PEV. Você pode fazer essa entrega dessa poda no PEV e até 1 metro cúbico. Se alguém quiser levar na serraria ecológica, que fica aqui debaixo do viaduto Cidade de Guarulhos, que de repente usa restos de vegetais para fazer adubo, ou então troncos para fazer móveis, que a serraria tem um belo trabalho, fica aqui debaixo do viaduto Cidade de Guarulhos, pode levar diretamente na serraria também? Eu não sei se seria o ideal, mas aqueles que tiverem esse tipo de problema
pode nos consultar e nós podemos fazer esse encaminhamento. Só não quero deixar isso como uma norma, um padrão. Não é padrão. O certo é levar os PEVs. Perfeito. Para a gente encerrar o Câmara em Pauta, então, queria já me despedir de você, professor Samuel Vasconcelos, agradecer a presença e pedir para que o senhor deixasse uma mensagem final aí com relação à educação ambiental das pessoas, então, principalmente aqui em Guarulhos. Eu que agradeço o convite que me foi formulado, dizer que é sempre uma satisfação estar aqui, podendo contribuir com a população para o melhor da nossa cidade. E dizer que a educação ambiental, ela pode contribuir significativamente para a mudança do nosso planeta e para as gerações vindouras. Então, que nós tenhamos responsabilidade pensando no melhor da nossa cidade, do nosso planeta. Jonatas, da mesma forma, agradeço muito a presença aqui no Câmara em Pauta de hoje. Queria que você também deixasse uma mensagem aí para as pessoas acerca da educação ambiental, que diferença ela pode fazer na vida delas, por favor. Eu primeiramente agradeço o convite e a presença também do professor Samuel aqui. E espero ter colaborado aí para sanar muitas dúvidas que muitos munícipes têm justamente com relação ao descarte, porque se todos tivessem essa preocupação, sem dúvida, Guarulhos estaria numa situação melhor ainda com relação à limpeza urbana. Ok, muito obrigado. Essa é a função aqui do Câmara em Pauta, levar você aí informação, cidadania, serviços. Então a gente espera que você também aí, principalmente que assistiu o programa, consiga descartar o seu lixo corretamente. Quero agradecer muito pela companhia, pelo carinho da sua audiência. Lembre-se, toda sexta-feira você vai ver uma edição inédita do Câmara em Pauta a partir de 1:15 da tarde, tanto aqui no site da Câmara como na NET, Operadora LTV por assinatura, transmissão simultânea nos 2 lugares, na Operadora LTV por assinatura e também no site. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por ter ficado com a gente. A gente se encontra por aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.